Certamente, quando multidões foram às ruas, não foram tão somente para pedir a substituição de uma presidente pelo vice-presidente. Seguramente, as multidões exigem muito mais do que isso. Mudança desse sistema de governança que é promíscuo, mudança da cultura política vigente no país, historicamente, mudança nas instituições. Algumas das nossas instituições mais importantes, onde estão fincados alicerces essenciais do Estado de Direito Democrático, fizeram a leitura correta e já apresentaram mudanças. Uma delas é o Ministério Público Federal, que tem exercitado a função com absoluta independência, autonomia completa e competência ímpar. Por essa razão, é uma instituição que deve ser preservada, defendida e valorizada. Na Folha de São Paulo, desta segunda-feira, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirma que o governo poderá alterar o processo de escolha do Procurador-Geral da República. Não considero feliz esta iniciativa. E, felizmente, senador Jorge Viana, o próprio presidente Michel Temer apressou-se em desautorizar o ministro da Justiça. Faça-se a ele, portanto, justiça. Seria um retrocesso. Nos últimos anos, o Procurador-Geral da República tem sido o mais votado pelos seus parceiros do Ministério Público. E é assim que deve ser. Por que razão convocar eleições para a escolha do procurador, se depois o presidente da República desconsidera o resultado da eleição? Portanto, a valorização do Ministério Público, a consagração da sua independência, da sua autonomia, é essencial nesses novos tempos, como exigência da sociedade brasileira de mudança real. Nós aspiramos a uma nova justiça, ela dá sinais de que está se instalando no país. E é preciso que, deste lado, o lado da política, a leitura correta seja também feita para que a consolidação dessa expectativa nacional de uma nova justiça se torne realmente realidade e essa nova justiça seja efetivada. Eu concedo, senador Jorge Viana, com satisfação a parte que solicita. Para o conforto também do meu colega senador, querido senador Garibaldi, para mostrar isso. Eu acho que estamos juntos nisso. Eu também cumprimento o presidente Michel Temer, porque temos que fazer isso permanentemente. Estamos juntos. Ele imediatamente desautorizou o ministro da Justiça a pôr sob dúvida o encaminhamento que, modéstia à parte, desde o presidente Lula, nós temos adotado no nosso país. Os membros do Ministério Público fazem a lista tríplice e nossos governos escolhem o primeiro colocado. Então, está aí, é um gesto que eu acho que, quando tiver medidas, imediatamente, se amanhã, independente de seguir discordando, o presidente Michel Temer, interino, como ele mesmo diz, demitir uns 5, 6 ministros e colocar mulheres que representam a força viva da nossa sociedade, não é do mundo das mulheres, não, mulheres e homens, da nossa sociedade, homens e mulheres, também certamente vou elogiar. Mas eu queria cumprimentar Vossa Excelência, senador Alvo, pela coerência de estar aqui fazendo o que sempre fez. Porque esse país precisa defender que instituições como o Ministério Público atuem com absoluta independência.
com o comando do Dr. Rodrigo Janot, gostando ou não das medidas que ele adota, a mesma coisa em relação à Polícia Federal e ao Judiciário como um todo. Então, essa salvaguarda nós precisamos ter no nosso país. E eu só queria me associar a Vossa Excelência nesse aspecto, inclusive fazendo um registro, dando aqui um registro de que foi oportuna, importante, o presidente Michel Temer, imediatamente após a entrevista do ministro da Justiça, ele fazer a correção e nos trazer de volta a segurança daquilo que nós conquistamos na sociedade brasileira, que é, quando se tratar de lista tríplice no Ministério Público Federal, primeiro da lista ser escolhido. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Jorge Viana. É só para não... Pois não, senador Garibaldi. Para não deixar de também participar com o discurso de Vossa Excelência nesse momento. Vossa Excelência está fazendo uma colocação muito acertada. Vossa Excelência tem inteira razão, o senador Jorge Viana. Apenas estava tão apressado no discurso dele, no julgamento do discurso, que não deixou nem eu me congratular com ele pelo fato dele estar chamando a atenção para esse fato. Realmente, o presidente da República fez questão de corrigir imediatamente, desautorizar o ministro da Justiça, o que eu achei correto. Muito obrigado, senador Garibaldi. O presidente Michel Temer terá, da minha parte, essa colaboração, a colaboração da crítica, leal ao país. E, evidentemente, nos seus acertos, o apoio intransigente ao acerto e a implacável condenação do erro. A cultura política do nosso país é do adesismo fácil. As pessoas, os partidos políticos, correm apressadamente para o poder quando podem. Gostam da sombra do poder. E eu creio ser mais importante, num momento como esse, uma postura de independência altiva, de quem se dispõe a fiscalizar os atos do governo para apontar os seus erros, sinalizar novos caminhos, se eventualmente desvios estiverem ocorrendo. É uma contribuição que atende o interesse nacional muito mais do que, muitas vezes, a ocupação de um cargo executivo com o conforto de quem está exercendo uma atividade pública através da nomeação. Portanto, o nosso propósito hoje é ressaltar a importância da consolidação dessas instituições fundamentais para o presente e o futuro do país. Nesse cenário de indignação, de revolta popular, de descrença que se generalizou, há uma esperança latente que nos é concedida exatamente por essas instituições. E a desvalorização do Ministério Público, através de um retrocesso como esse anunciado, talvez num momento de infelicidade, pelo ministro da Justiça, certamente não contribuiria para alimentarmos as esperanças do nosso povo de que é possível, sim, plantarmos uma nova justiça capaz de oferecer um futuro de dignidade ao povo brasileiro. E eu ressalto, até para que eu fique com crédito no momento da crítica, eu ressalto a pronta intervenção do presidente Michel Temer, desautorizando esta iniciativa que seria danosa aos interesses da independência, da autonomia e da eficiência, hoje tão proclamada, do nosso Ministério Público. Senhor presidente, eu aproveito também para destacar a importância de uma proposta de emenda à Constituição que apresentei já em 2013 e que hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, entregue ao relator, senador Roberto Rocha, e que diz respeito ao fim do foro privilegiado. Se nós estamos falando no nascimento de uma nova, no surgimento de uma nova justiça, que é marco de novo rumo para o país, precisamos consolidar o conceito de que esta justiça que se renova agora é a justiça igual para todos.
aquele conceito antigo da justiça só para os pobres, está sendo destruído pela ação de investigadores e julgadores, tendo à frente a Operação Lava Jato. E para que a justiça seja realmente igual para todos, não há razão da prevalência do foro privilegiado, o chamado foro de prerrogativa. Nós sabemos que a população brasileira, certamente, não compreende, porque há de se conferir a uma autoridade, a um parlamentar, a um ministro de Estado, ao presidente da República, o privilégio de ser julgado tão somente pelo Supremo Tribunal Federal. Por que essa distinção? Por que esse privilégio? Não vemos razão que justifiquem esse privilégio. Aliás, o mundo não vê razão. Eu fui buscar, mesmo nas nossas constituições, senador Regufe, analisando o histórico das constituições brasileiras, verifica-se que consta a proibição de foro privilegiado nos textos originais das Constituições de 1824, 1891, 1934, 1946 e 1967. Na Constituição do Império de 1824, estava lá: a exceção das causas que, por sua natureza, pertencem a juízes particulares na conformidade das leis, não haverá foro privilegiado, nem comissões especiais nas causas cíveis ou crimes. A Constituição de 1891, diz lá também: a exceção das causas que, por sua natureza, pertencem a juízes especiais, não haverá foro privilegiado. A de 1934, não haverá foro privilegiado, nem tribunais de exceção. Admitem-se, porém, juízos especiais em razão das naturezas das causas. A Constituição de 1946, de novo, lá no parágrafo 26 do artigo 141, não haverá foro privilegiado, nem juízes e tribunais de exceção. A Constituição de 1967, artigo 150, parágrafo 15, a lei assegurará aos acusados ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Não haverá foro privilegiado, nem tribunais de exceção. Mas nós vamos buscar no mundo, meu caro senador Eumano, vamos buscar no mundo. No mundo, no âmbito internacional, o foro privilegiado como prerrogativa parlamentar inexiste, a não ser em um dos países. Encontrei apenas na Espanha. Nos demais, na França, não há previsão constitucional de foro especial para parlamentares. Na Alemanha, também não existe previsão constitucional de foro especial para parlamentares. Na Itália, a Constituição também não prevê prerrogativa de foro para os congressistas. Em Portugal, não há previsão constitucional de foro especial para parlamentares. Nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, o Instituto da Prerrogativa de Foro para parlamentares também não encontrou guarida constitucional. Repito, apenas na Espanha, a Constituição prevê no artigo 71, regra muito semelhante à da Constituição brasileira. Das situações acima identificadas, das situações que identificamos, alguns países mantêm a prerrogativa de foro para presidente da República. Para parlamentares, eu repito, apenas a Espanha. E nós pesquisamos, a minha assessoria pesquisou, senador Regufe, e não encontrou, a não ser na Espanha, essa prerrogativa. Eu concedo a Vossa Excelência ou a parte com satisfação. Senador Álvaro, eu já fiz um pronunciamento aqui nessa casa defendendo essa proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado no Brasil. Então, Vossa Excelência, conte com o meu voto aqui,
que, quando for levado à apreciação desta Casa, meu voto será favorável a essa proposta de emenda à Constituição. Eu penso que todos os brasileiros devem ser iguais perante a lei. E todos devem ter tratamento igual. Alguns falam assim, mas isso vai deixar na mão de um juiz de primeira instância? Bom, mas todos os brasileiros estão na mão de um juiz de primeira instância. Que desconfiança é essa com juízes de primeira instância? Então, quer dizer que a pessoa, se o juiz de primeira instância resolver criar uma vingança, vai poder criar com uma pessoa comum também? Não, nós temos que acreditar nas instituições brasileiras, nós temos que acreditar no Poder Judiciário, temos que respeitar e acreditar, que se a gente não acredita nas instituições, fica difícil esse país. E nós, enquanto legisladores, temos que tentar aprimorar, aperfeiçoar a legislação brasileira para torná-la mais justa e mais em sintonia com os anseios daqueles que nós representamos aqui, que é a população brasileira. Então, Vossa Excelência, conte com o meu voto nessa PEC. Sei que somos minoria, mas conte com o meu voto favorável a essa proposta de emenda à Constituição. Muito obrigado, senador Regufe. Eu não poderia esperar outra posição de Vossa Excelência a não ser esta, sempre ligada aos interesses populares. Nós fizemos uma pesquisa, aliás, não tenho pesquisa, mas nesse domingo gravei um pequeno vídeo sobre essa questão e de ontem para hoje, na minha página do Facebook, foram mais de 1.500.000 pessoas que acessaram esse vídeo caseiro, gravado no celular. Isso demonstra o apoio popular a esta medida. Mais de 1,5 milhão de pessoas, de ontem até hoje, manifestando-se sobre essa questão do foro privilegiado. Mas qual é o fundamento desta medida? Teoricamente, se tem pretendido justificar o privilégio, alegando que as funções exercidas por aqueles que gozam de foro privilegiado exigem tal prerrogativa. Mas por que exigem tal prerrogativa? Nos países desenvolvidos, onde não existe esse instituto da prerrogativa do foro para os parlamentares, o funcionamento das instituições ocorre dentro da normalidade democrática. A prerrogativa de foro é um expediente que deixa claro que se busca evitar o procedimento legalmente previsto para qualquer cidadão. Sua adoção ou manutenção não justifica a ruptura com o princípio da igualdade. Trata-se de um remédio que, no Brasil, tem se mostrado mais danoso que a pretensa enfermidade que se buscou tratar. Na edição do dia 26 de fevereiro de 2012, em matéria especial, o jornal Folha de São Paulo assombrou o Brasil com estatísticas sobre a falta de andamento dos processos envolvendo políticos com foro privilegiado junto ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, senhor presidente, o número de ações, de processos que são encaminhados ao Supremo Tribunal Federal excedem a capacidade de atendimento dos quadros existentes do Supremo Tribunal Federal. É um número exagerado de processos, de ações, é um acúmulo insuportável de trabalho. O próprio ministro Gilmar Mendes, há poucos dias, fez referência a esse fato. O Supremo Tribunal Federal não tem condições de, com celeridade, dar resposta a todas as questões que envolvem os processos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Antes de concluir, senhor presidente, serei rápido. Eu me refiro a esta edição da Folha de São Paulo, onde o jornal encontrou o processo que teve início fazia mais de 15 anos e ainda não havia sido julgado. Encontrou situação onde o Supremo Tribunal Federal demorou 6 anos para decidir se determinado político deveria ser investigado.
De 258 processos analisados, envolvendo 166 políticos, apenas 2 estavam prontos para julgamento. Na mesma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, o ministro Celso de Mello, em entrevista, defendeu o fim do foro privilegiado para todos os políticos e autoridades em matéria criminal. Para o ministro, poder-se-ia até ponderar a subsistência de foro privilegiado para o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Todavia, ressalta que seu entendimento é de que todos deveriam responder por matéria criminal perante o juiz de primeiro grau. Efetivamente, os tribunais não dispõem de estruturas adequadas para o processamento e dedicação aos pormenores de um processo criminal. A conciliação de competências já se mostrou não ser viável e o Parlamento deveria corrigir o equívoco do foro privilegiado e retornar à tradição das constituições do Brasil, cuja regra histórica é a não existência do foro privilegiado. Concluo, senhor presidente, pedindo o apoio dos colegas da Casa para essa proposta que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Eu espero que possa ser pautada brevemente. Muito obrigado, senhor presidente.